Ora, viva a todos os telespectadores da TV Nzinga, está no ar mais uma edição do programa Jango Juvenil. Hoje vamos analisar o plano integrado de intervenção aos municípios. Está no estúdio da TV Nzinga o sociólogo Giovanni Dalla e também jurista Pascoal Domingos. Começo a saudá-los. Ora, muito boa tarde, Giovanni Dalla. Muito boa tarde, sim. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ok, grato. Vamos então passar também saudações para o nosso jurista. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Pascoal Domingos. Boa tarde, Sr. Capitainho. Só um reparo, não Pascoal Domingos, mas Pascoal Francisco. Pascoal Francisco. Okay. E também o nosso boa tarde extensivo a todos os telespectadores da TV Zinga. Ok, está lançado então assim e vamos começar com a primeira pergunta. Começo mesmo com o Pascoal Francisco. Senhor jurista, o que é de concreto o PIN? É um plano de integração de intervenção dos municípios, não é? E este mesmo plano foi lançado pelo Presidente da República, não é? Para poder potencializar os municípios. Mas como jurista, não é? Fico preocupado fruto de saber de onde sairá o financiamento para esta implementação deste mesmo projeto, visto que recentemente o OGE foi revisto e essa planificação não constou então do OGE revisto. E segundo a explicação do Presidente, não é que esse OGE há de sair, ou seja, esse financiamento há de sair do Fundo Soberano. A questão que se levanta aí: será que o Presidente da República tem competência para retirar do Fundo Soberano quantias avultadas para financiamento dos municípios? A minha primeira resposta é não, porque a Constituição da República sublinha que a atividade do governo deve ser financiada fruto do OGE. Toda atividade ou planificação do governo deve ter em mente ou deve ser aprovada por meio da Assembleia. A Assembleia tem a competência para aprovar e fiscalizar tal atividade do governo. Não havendo fiscalização da parte da Assembleia Nacional, fica a dúvida: como o governo, liderado por João Lourenço, há de tirar esse valor do Fundo Soberano? Fica mesmo aqui a dúvida. Vamos então para dar também a introdução ao nosso sociólogo. O que é o PIN de concreto? Como o nosso juiz acabou de dizer, o PIN é o programa de intervenção dos municípios. Mas não vou dizer programa de integração, mas eu vou dizer o termo inclusão. Inclusão dos municípios. Por que inclusão? Integração não é mais não é menos do que incluir. Quer dizer, existia alguma coisa desintegrada, agora a necessidade de integração. Desculpa, em vez de eu usar o termo integrado, eu uso o termo inclusão. Eu não vou muito na questão do financiamento, né? De onde é que saem os valores que é para levar avante esse projeto, mas a minha preocupação reside no facto das políticas públicas. Eu estive a analisar o programa e existem muitas obras, não é? Eu me questiono, mas estas obras que vão ser feitas ao longo dos vários municípios, são 164 municípios, certo? Sim. Exato. Será que estas obras condizem com as realidades de cada um dos municípios? Ao longo do nosso percurso sociopolítico, nós notamos várias vezes que existem municípios com, supomos, 200 habitantes, mas estão por uma escola uma escola de 10, 15 salas. E às vezes a escola que se coloca nesse município não vai de acordo com a real necessidade do município. O município precisa de quem? Precisa de escola do ensino primário, mas eles têm a tendência de colocar a escola do ensino secundário. Então, na implementação em si, na implementação desses programas, há que se ter em conta a voz de todo o cidadão, o que realmente os cidadãos desses municípios precisam. Não programas realizados em gabinetes e depois implementados nos municípios. Isso assim não funciona. Jurista, qual é a sua opinião quanto à questão colocada aqui ao nosso sociólogo? Concorda com o que ele diz? É divergente o posicionamento dele. Para que este plano seja executado, é necessário verbas. Entendo eu que o principal teor dessa grande temática é o financiamento, porque sem financiamento não há execução do projeto. Devemos ter em conta, quando se fala de financiamento,
A Constituição da República, no seu artigo 104, diz que a transparência no orçamento geral do Estado é importante, ou seja, no orçamento geral é importante. Será que esses 2 mil milhões de kwanzas ou de dólares, não é, que vai se engaixar para a projeção dos municípios, será que haverá transparência suficiente, haverá maturidade para que haja fiscalização? Sabemos que há um acordo do Tribunal Constitucional que veda a Assembleia Nacional de fiscalizar. Será que o governo terá capacidade para conseguir fiscalizar as suas próprias atividades? A resposta é clara que não, porque vimos durante o período de governação de João Lourenço e do anterior Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que nunca houve a devida fiscalização para satisfazer os anseios. Por que é importante que haja fiscalização? Porque não havendo fiscalização, há o desvio do erário público. Só com a fiscalização é que nós vamos conseguir ter maior execução de tal plano. Podemos discutir se realmente terá eficácia ou não. Dizia José Eduardo dos Santos, temos boas ideias, mas quando vamos para a execução acaba ficando por detrás. A questão é, será que esse valor cabimentado vai produzir os verdadeiros efeitos? A minha resposta é não. Talvez alguns dizem que estou a ser cético, mas não. A questão que se levanta aí, João Lourenço governa com a mesma equipa de José Eduardo dos Santos. Uma equipa perdedora, nem que mudem um técnico, serão sempre perdedores. E eu vou dar um exemplo muito prático. Palanca Negra, em 2 anos, troca de técnicos, mas são os mesmos fracos. Ok. Sociólogo, os anseios estarão resolvidos com a implementação do PIN? Antes de responder essa questão, eu queria fazer um rebate. Exato. Pode fazer, está à vontade. Pois, de acordo com o Jornal de Angola, né? Estamos a fazer o Jornal de Angola do dia 28 de junho de 2019. Okay. Aí diz que os projetos municipais serão executados com fundos recuperados do Estado. Fundos soberanos recuperados do Estado. Exato. Eu não parto muito na questão da legalidade ou da ilegalidade, mas eu parto do princípio que esses fundos em si poderão beneficiar os municípios. Exato. Há um ditado que diz: a vida faz dos municípios. Os anseios estarão resolvidas? Será que estarão? Estou entre sim e o não. Porque aquela questão fiscalização. Fiscalização das obras a serem implementadas. O nosso governo, o poder vigente, vamos lá, a nossa sociedade em si não é uma sociedade transparente. Exato. Quando a sociedade não é transparente, então fica difícil fiscalizar. Mas os cidadãos não podem, por exemplo, se a vida faz nos municípios, sim, os cidadãos não podem fiscalizar? Aí é isso eu não queria chegar. Pois, se o governo vê da possibilidade dos indivíduos, dos deputados fiscalizarem, então entra aí outros autores sociais. Quem são os autores sociais? Estamos a falar dos cidadãos em si, todos nós. Sabe? São 164 municípios e cada um de nós vive num desses municípios. Cada um de nós tem que ser um agente fiscalizador destas obras. Exato. E se assim não acontecer? Os anseios acabam por ir por água abaixo. Agora, os municípios em si também devem ter aquela consciência coletiva, devem ter aquela capacidade crítica. O que eu quero dizer com a capacidade crítica? Não, esse problema é apenas do Estado. Sim, Estado somos todos nós. Estamos a falar de um território, da população, e estamos a falar do governo político. Mas os municípios, quando falam sobre o Estado, na outra vez atiram a maior responsabilidade ao governo político, ao governo, exato. Pois, então, vamos lá, o governo em si é uma parte do Estado. Nós em si, nós os cidadãos, nós os municípios, é que temos que ter aquela consciência de fiscalizar. Consciência de fiscalizar pessoas na medida em que eu vejo, não. Esse problema em si não é apenas do Estado, mas o problema é de todos nós. É aquilo que Karl Marx diz. Devemos deixar de pensar em si, mas para pensarmos em nós. Quando nascer aquela consciência coletiva, então acredito que os anseios serão correspondidos. Okay. Caso contrário não, então será apenas mais um projeto, é aquilo que nas redes sociais está sempre a surgir,
vamos lá, vai para o PIN, vamos errar o PIN, depois vamos procurar o PUC não sei onde é que está. Okay. É importante termos aqui a questão. Os munícipes só terão capacidade crítica quando houver abertura. Mas como que eu hei de fiscalizar se eu não sei em cada município quanto será alocado para satisfazer os anseios? Se eu não sei, como é que esse valor vai ser cabimentado, que áreas? Já foram divulgadas nessa altura o programa para os municípios. Por exemplo, Kazenga, a escola Angola Cuba está inclusa já no PIN. Está bem, mas a questão é quantos milhões serão cabimentados para o município do Kazenga? Será que o município do Kazenga só precisa da escola Angola e Cuba? Não, será que o município do Kazenga tem estradas em condições para que esse programa venha a dar soluções? Kazenga não tem água. Kazenga tem problema de saneamento básico. Kazenga tem problema de iluminação pública. Kazenga tem problema de níveis altos de criminalidade. Quanto será alocado para o município de Kazenga? Como é que esse valor será projetado? Quem irá fiscalizar? Será que é o governo central? Como é que os municípios terão capacidade para fiscalizar a atividade do governo? Tem um minuto, vamos já para o intervalo, mas tens um minuto para dar... Eu gostaria de trazer, não só frisando aqui especialmente Kazenga, mas tendo em conta outros municípios ao redor do país, é importante olharmos para alguns municípios. Se olharmos para Icolibengo, é um município onde as escolas estão cada vez mais distantes dos seus munícipes. É importante que nesse projeto, será que for congratulado escolas? Não. A questão é, diz-se que é um programa para os munícipes, mas quando esse plano foi visado, nenhum munícipe teve contato. Foi um projeto elaborado pelo governo, que eu subentendo que isso é um projeto para a campanha política, para as autarquias. Em minha visão, enquanto acadêmico, não é? Tenho a liberdade de pensar, porque o MPLA sempre nos habituou a tais projetos. Sempre que há campanha eleitoral, há sempre projetos a serem elaborados para poder, não é, elencar as suas campanhas políticas. Entendo que esse é mais um projeto que vai fracassar, no meu entender, porque os munícipes, mais uma vez, não foram levados em conta para a execução do mesmo. Fica aqui então as primeiras intervenções dos nossos convidados. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Quer comprar, vender ou arrendar? Fale conosco. Somos FNLH Imobiliária. Temos disponíveis apartamentos, moradias, vivendas, lojas, armazéns, terrenos, fazendas, quintas para comprar ou arrendar em qualquer parte de Luanda. Serviços prestados, elaboração de projetos arquitetônicos, consultoria, pintura, aplicação de reparação e manutenção de AC. Estamos localizados na centralidade do Quilamba. Ligue 997 85 34 24 ou 939 37 08 23. Falem conosco! De volta aos estudos, hoje estamos a analisar o plano integrado de intervenção aos municípios com os dois especialistas, um sociólogo e um jurista. Vamos então com a segunda questão. Sociólogo, 2 milhões de dólares para a intervenção dos municípios é suficiente? É um minuto. O que é que tem a dizer? Ainda não é suficiente. Qual é o valor que podia ser acrescentado para dar mais força ao plano? Olha, não estou em condições de responder essa questão. Quantos valores é que estaríamos em, não é? Que o governo deveria injetar para os municípios? Mas eu só digo apenas que ainda é insuficiente. É insuficiente porque por causa das necessidades em si. São tantas as necessidades que os munícipes
tem. Então, dizer, vamos lá, de uma forma empírica, dizer que não, precisamos de 100 milhões, 2 milhões, 3 milhões, estaríamos a incorrer em erros. Então, deve existir uma necessidade, não é? Isso aí, primeiro de auscultar as populações, de acordo com a auscultação das populações, ver o que realmente essas populações necessitam e a partir daquele momento prestar um valor. Ok. Jurista, 2 milhões é suficiente? É uma gota no oceano. Por quê? Acredito que 2 milhões só daria um jeitozinho para o município do Kazenga. Porque vamos olhar Angola, não somente para Angola não é Luanda. Angola corresponde 18 províncias. Para termos uma ideia geral, é que Luanda é a província mais pequena que nós temos a nível do país. E é mais populosa. Embora sendo ainda mais populosa. Mas em Luanda nós temos tudo centralizado. Em outras províncias há uma desconcentração em termos de infraestruturas, em que os munícipes têm que andar distâncias tão grandes para terem acesso à escola. Qual é o valor que poderia, como especialista, como jurista, qual é o valor, por exemplo, hipotecado darias? Como jurista não vou citar números. Seria bom fazermos uma análise primeiro sistemática das dificuldades que realmente os municípios têm passado em termos de saneamento básico, eletricidade, água potável. Quanto custaria isso? Acho que depois de nós fazermos esses cálculos que são necessidades básicas de um município, não é? Todos nós queremos chegar em casa, queremos encontrar a jorrar água nas nossas torneiras, todos nós queremos chegar a acender o interruptor e temos corrente elétrica, todos nós queremos ter, no mínimo, os anseios das necessidades básicas. Eu entendo que para resolver determinados problemas dos munícipes, passa por eles ganharem um salário condigno. Eu não sou daqueles que defendo que o PIN vai dar a solução certa. Eu acredito ainda que se os cidadãos ganhassem bem, daria para resolver alguns problemas de saneamento básico. São os pobres que têm saneamentos precários, são os pobres que não têm energia elétrica, são os pobres que não têm água potável. Então, ganhando os cidadãos ganhando bem, dá para resolver as questões básicas. Sociólogo, que benefícios o cidadão deve esperar do PIN? Que benefícios? Quais são os benefícios? Eu sou cético, né? Quanto aos benefícios. Por que é cético? Por que é cético? Já antes do intervalo eu falei sobre a questão da participação. Pois, porque cada município tem a sua necessidade. Vamos lá, o Kazenga precisa disso. Mas, vamos lá, o município de Belas pode ser que as necessidades que o Kazenga enfrenta, o município de Belas não tem. Na tua ceticidade, os municípios devem esperar alguma coisa ou não devem esperar? Devem sim. Devem esperar boas coisas, né? Eu acho que o governo, o Estado como um ente de bem, sempre quer boas coisas para o cidadão, como o pai, né? O pai e a mãe nunca querem coisas negativas dos filhos. Quando os pais fazem planos de vida para a família, é para trazer alguns benefícios. Mas vamos lá, eu estava analisando... Quais são esses benefícios, por exemplo, que o cidadão pode esperar? Eu estava a analisar o PIN e, de acordo com o PIN, a maior parte das receitas vão para infraestruturas, como estão a dizer, saneamento básico, estradas, hospitais e escolas. Então, isso são benefícios, são benefícios para todos os municípios, né? Pelo menos eu espero, vamos lá, sou cético, mas espero que vamos lá, as escolas que estão no programa, que foram cabimentadas, as estradas que foram cabimentadas, os hospitais que foram cabimentados e havia essas que estão também no plano, sejam elas concretizadas, e a concretização ou então a materialização desses elementos em si vai ser uma mais-valia para o próprio cidadão. Pascoal, Francisco, benefícios para tirar do PIN, há ou não há benefícios? Dá para acreditar? Entendo eu, à luz da Constituição da República, que a estrutura administrativa pública rege-se no princípio da simplificação administrativa,
a aproximação dos serviços às populações, bem como a descentralização e a desconcentração administrativa. Nessa vertente, queremos dizer que esse plano daria êxito, não é, se na realidade fossem as autarquias a implementar. Por que criar um PIN agora, enquanto o próximo ano teremos autarquias locais? Não vejo aqui o nexo de casualidade de se criar o PIN. Se o próximo ano teremos autarquias e as autarquias serão autônomas, há projetos a serem cabimentados para cada autarquia. Por que a criação do PIN? Pergunto-me. Volto a dizer que é um programa eleitorista, mas nada a dizer. Pode vir trazer benefício ao MPLA, ganhar mais eleitores, talvez nas autarquias locais. Pode vir trazer benefício ao MPLA, buscando assim nubliar mais uma vez os angolanos de que está a fazer um bom trabalho. Benefícios que o PIN pode trazer. Mais uma vez, os angolanos talvez a apostarem na governação do MPLA, de que está a trabalhar devidamente, talvez vejam isso como benefício, porque não é um programa que foi criado para beneficiar taxativamente a população, mas sim para beneficiar a governação de João Lourenço, tendo então maior autarquias vencida nas eleições que se aproximam. Vejo eu como benefício. Gostaria de rebater alguma coisa? Exato. Nós não podemos, vamos lá, aqui o nosso jurista, até certo ponto eu acho que acredito que está diabolizado. Por que diabolizado? Por quê? Sim, porque ele é muito cético, não é? E está a ver apenas, vamos lá, está a ver apenas o PIN como algo eleitoralista. É sim, exato. Mas nós não devemos deixar. Haverá benefícios sim para a própria. Vamos lá. Haverá benefícios para o próprio MPLA e também haverá benefícios para a própria população. Vamos lá, estamos aqui no município de Exama, não para dizer Casenga, no município de Exama, existem muitas vias de acesso não asfaltadas. Supomos, se asfaltarem essas vias de acesso, logo vai trazer algum benefício para as populações. Ganha mais o MPLA, exato, porque a partir daquele momento que põe uma estrada aí, põe uma escola aí, o povo vai começar a ver diferente, mas também o povo em si ganha. Agora, é eleitoralista ou não é, isso já são outros 500. Na luta dos partidos políticos, os partidos políticos têm a tendência sempre de manter-se no poder. Para manter no poder, eles têm que fazer o quê? Às vezes recorrem em algumas estratégias, por vezes não muito boas para alguns, mas por vezes boas também para os outros. Já no uso da palavra, haverá mesmo desenvolvimento local para o investimento privado dentro dos municípios com o PIN? Só há desenvolvimento quando há crescimento. Primeiro temos que mudar. Haverá crescimento se houver estradas em condições, se houver, vamos lá, segurança em condições, se houver saúde em condições, se potencializarem os municípios, então acredito que haverá desenvolvimento. Porque desenvolvimento passa em quê? Passa, primeiro, crescimento econômico. Quando estamos a falar de crescimento econômico, estamos a falar de valores monetários. Se houver valores monetários nos municípios, então os municípios vão poder construir escolas, vão poder construir casas, vão poder ter luz e água, etc, etc. E a partir desses momentos eles vão deixar de pensar em essas coisas básicas para pensar em coisas mais evoluídas. Estamos a falar que a partir de hoje eu já não quero ser mais, suponhamos, funcionário da administração. Vou criar meu próprio emprego. Aí pois, ele pensando nessas coisas, logo aquilo vai criar emprego naquela circunscrição. Se criar emprego naquela circunscrição, logo haverá desenvolvimento. Não só crescimento, mas também desenvolvimento. Pascoal, o que tem a dizer quanto a isso? Concorda com a opinião? Sobre desenvolvimento, temos que entender a noção básica de desenvolvimento. Nós podemos criar uma escola bonita com mais de 1000 estudantes. Ok, vão à escola, mas se esse estudante não come, será que terá capacidade de assimilar o que o professor está a transmitir? Não. Nem que houver 1000 hospitais no município do Casenga, as pessoas estarão sempre doentes. O desenvolvimento, no meu entender,
passa pela boa alimentação das pessoas. Para a pessoa assimilar na escola, precisa estar devidamente alimentada. Para a pessoa ter uma boa saúde, precisa estar devidamente alimentada. O desenvolvimento para os municípios deve ser o que os pais ganham, o que os trabalhadores ganham. O salário mínimo em Angola são 21 mil kwanzas. Imaginamos alguém que ganha 21 mil kwanzas, que desenvolvimento haverá para esse cidadão quando construírem uma estrada? Nós, quando vamos olhar para o desenvolvimento, devemos olhar pelo que as pessoas realmente ganham. Não podemos olhar no desenvolvimento humano com a criação de infraestrutura. Infraestrutura não é desenvolvimento humano. Devemos ter esse conceito bem diferenciado. Ter infraestrutura não quer dizer que temos desenvolvimento humano. Só podemos desenvolver um país se houver desenvolvimento humano. Enquanto nós passarmos a viver situações precárias a nível dos municípios, não podemos falar de desenvolvimento. Está contado? Pois, não sei se eu me fiz entender. Eu disse, não podemos chegar ao desenvolvimento sem o crescimento. Quando falamos de crescimento, estamos a falar em quê? Estamos a falar em questões quantitativas. Para aumentar os salários dos funcionários, dos municípios, é necessário ter dinheiro. Quando fala de dinheiro, estamos a falar aqui, estamos a falar em quantidade, valor monetário. Passa muito em quê? Em os cidadãos, vamos lá, potencializar os cidadãos. Potenciar, estamos aqui a falar, por exemplo, investimentos privados. Investimentos privados. Os cidadãos terem a consciência em si que o Estado não é o único empregador, que eu posso gerar meus rendimentos. Giovanni, desculpa, como é que você vai criar investimento se você ganha 50 mil? Você vai investir o quê? Diga-me, como sim, está bem, mas vais investir em quê a ganhar 50 mil kwanzas? Em que tens que pagar energia elétrica, não há estradas, não há água. Com 50 mil, o que é que um cidadão vai pensar em investir? A vender bolinhos? É investimento privado? Nós devemos sair disso, por favor. Giovanni, não devemos estar a pensar assim. Não. Nós devemos, Angola só vai ter crescimento considerável quando nós começarmos a pagar salários credíveis aos cidadãos. Nós aí vamos estar a apostar no crescimento. Quem vai pagar o salário dos municípios? É o Estado quem fixa o salário mínimo. Certo. Enquanto nós não tivermos um salário mínimo que corresponde às ansiedades da população, estamos a dar um tiro ao saco, aos nossos pés. Porque não é aceitável. Se o salário mínimo é 21 mil, a cesta básica de um cidadão normal são de 80 mil kwanzas. Em que nós realmente estamos a falar de crescimento, potencializar. Não há esse potencial que se procura. Eu entendo que não há, porque os angolanos ainda têm uma miséria de salário. Os angolanos ainda vivem em condições extremas, porque nós não devemos olhar taxativamente pelas pessoas que ostentam ter um poder econômico. Angola não é as pessoas que têm um poder econômico. Já é no uso da sua... Tempo mesmo. Pascoal, você sabe quantos funcionários que o Estado emprega? O Estado não pode ser maior empregador. Eu viajo um pouquinho por Angola e às vezes também algumas pesquisas. Existem zonas rurais que não têm a representação do Estado, mas aquelas pessoas sobrevivem. De quem é a culpa? Não vamos, por enquanto, vamos não, de quem é a culpa? É da má governação. Sim, é da má governação. Sim, como sou? Mas naquelas localidades, as pessoas vivem, tem a sua mandioca, tem a sua batata, tem a sua maçambala. Em que condições? Vivem em que condições precárias? O domicílio em que eles vivem é precário. No uso da sua palavra, tem um minuto para terminarmos o programa. Com considerações finais. Eu espero que o PIN vai ser implementado já a partir de que mês? Desde o momento Sim, que a partir do momento que for implementado o PIN, o meu apelo vai para os cidadãos. Os munícipes devem ser os principais fiscalizadores destas obras que vão ser implementadas nas suas localidades. Esse é o que eu peço. E ter aquela questão, vamos lá, eu gosto muito de usar o termo consciência crítica. Se as obras realmente, como falam, são obras de chineses, se notarem que as obras de chineses duram pouco, então o município tem que sair das ruas não é? Mas pelo menos tem outros veículos de comunicação para protestar e para denunciar esse tipo de obras. Esse que eu peço.
Pascoal. Em um minuto vou dizer que esse plano, ou chamado PINE, é inconstitucional, primeiro, porque não se revê na própria Constituição e deixa trazerem atenção. É hábito do Presidente da República começar a atropelar a Constituição. Não é só o PINE em que ele vem atropelar a Constituição. Bem como também o IVA, o Presidente da República atropelou ao adiar o IVA para outubro. É uma lei, não é um decreto presidencial. O governo tinha de remeter à Assembleia Nacional tal proposta para alteração da data prevista. O IVA, em termos legislativos da Assembleia, entrou em vigor no dia 1 de julho. Não havendo nada que a Assembleia Nacional se pronuncie sobre tal fato, há uma violação da norma que não está a ser implementada. Devemos estar atentos a tais fatos. Falando como jurista, devemos estar a fiscalizar sobre a atitude que o Presidente da República tem tomado nos últimos dias. Muito obrigado. Não podemos procurar charmes políticos, mas todos nós devemos obedecer à Constituição, que é a lei magna do país. Ficamos aqui com vossas intervenções. Grato por terem vindo. Pascoal, grato. Muito obrigado pelo convite, esperamos estar aqui mais vezes. Foi então assim o programa Jango Juvenil, na sua edição de 5 de julho de 2019. Ficamos por aqui e voltamos nos próximos momentos.